Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Igreja no Cinema. A Mariana, do Parque Barigui, longboard, está por aí? Não sei se ela vê, não consegui cumprimentar ela. Mas essa semana andando de longboard, novamente, encontrei ali mais uma jovem que estava pedalando com o seu longboard, e o parque estava meio vazio, ela estava sozinha, eu estava sozinho. Eu falei, por que não a gente dar um rolê junto? E aí quando eu comecei eu cheguei do lado dela, elas já se assustam, né? Um homem chegando perto de uma mulher. Mas aí eu olhei o longboard dela, né? Introduzi, falei, sou o Cal, esse é o meu longboard, eu já ando já há um tempo, deixa eu ver o seu, posso dar uma voltinha, que legal, primeira vez que você está andando. E no meio de tudo aquilo, né? Primeira impressão é uma cantada, mas em seguida ela já percebeu que eu estava realmente ali interessado na vida dela. E eu me interesso pela vida das pessoas. Não interessa se é bonita, se é feia, se é homem, se é mulher, se é velho, se é velha. Não interessa, interessa que existe ali um espírito. Há um espírito sobre aquela pessoa, porque nos últimos dias, a Bíblia diz que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E esse dia chegou naquele dia de Pentecostes. Por isso eu sou um fascinado, eu sou um sedento por encontrar as pessoas e simplesmente ser meio contraditório no sentido da situação, da circunstância, mas de repente ela é surpreendida. E naquela hora a gente começou a pedalar, a remar com o longboard, e a gente pegou uma descidinha, e eu perguntei como é que é o seu nome, né? Onde você estuda, o que você faz? E de repente veio a minha vez de falar. Eu falei, então, eu sou o Cal. Não sei se você já ouviu falar da Igreja no Cinema. Então, eu sou o pastor. E quando eu olhei para ela assim, ela estava em cima do long assim, ó. Você é um pastor? Eu falei, mais ou menos. É o que me dizem que eu sou, né? E naquela hora eu falei, em cima do longboard, Mariana, você sabia que Jesus está vivo? Eu sabia. Você sabia que Jesus está aqui? Sabia que Jesus quer entrar no seu coração, na sua vida agora? Ela falou, mas agora? Eu falei, sim, ele está acompanhando a gente nesse longboard, ele está correndo do seu lado. Daí ela falou assim, eu já convidei esse Cristo para entrar no meu coração. Eu falei, uau, aleluia, consegui. Ela falou, um dia eu fui num retiro da Igreja Católica, naquele retiro eu entreguei completamente minha vida a Jesus. Eu creio numa energia, eu gosto de energia, eu venho nesse parque que tem energia. Eu falei, sabe que você, na verdade, você não vem nesse parque porque tem energia? Você vem nesse parque porque você é energia. Você energiza esse parque. A luz está dentro de você, eu e você, quando a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, a Bíblia está dizendo que você energiza os ambientes que você chega. Aonde você chega, você muda o ambiente, você sabia disso? Porque luz é energia. E se eu creio que eu sou luz, essa energia, ela muda o ambiente. Você sabia que muitos lugares, na Europa principalmente, antes das pessoas construírem um prédio, eles têm um cara que tem uma profissão específica, ele chega com um pêndulo, e esse pêndulo ele mede a energia que tem nesse terreno. Quantos já ouviram falar disso? Alguns. E quando esse pêndulo ele se mexe demais, é um terreno que é ruim para construir, porque a energia dele é negativa, não é uma energia boa. Normalmente ali se constrói um imóvel que depois não aluga, que não vende, é um imóvel que fica parado. Só que isso é questão de física, é quântico. E eu e você, quando a Bíblia diz nós somos a luz do mundo, aonde você chega? Aonde você chega? É como um ímã virado do avesso. Você já conseguiu colar um ímã assim, do contrário? Repele. O diabo ele chega assim, quando você chega, imagine que você é um lado do ímã, o diabo é outro. E quando você chega assim, ó, o ímã do diabo faz assim, ó, bum, bum. Por quê? Porque você é luz. Se eu e você nós cremos nisso, não existe mais limites para onde nós vamos adentrar dentro dos lugares dessa cidade. Nós vamos entrar nos prostíbulos, nós vamos entrar nos centros universitários, nós vamos entrar dentro das favelas, nós vamos entrar dentro das casas noturnas, nós vamos entrar dentro das raves, nós vamos entrar dentro das baladas, não porque nós queremos, mas porque nós somos. E o que nós somos acaba com aquilo que está sendo promovido lá dentro daquele lugar. Aí alguém pergunta para mim, pastor, então você é a favor, você apoia quem vai na balada? Falei, claro que eu apoio. Porque se existe um lugar que Jesus ele deveria frequentar e estar por perto, nos nossos dias seria dentro das baladas.
Porque existe uma multidão de perdidos e Jesus existe para os perdidos. Jesus não existe para encontrados. A questão é o que te leva numa balada. A questão é o que acontece quando você entra nessa balada. Se você não é a luz do mundo, se você não é o sol da terra, você é confundido no meio de uma multidão, você simplesmente não é. Mas uma vez que eu sou, vocês acham que eu vou ter medo de entrar numa balada, porque aquilo ali vai mudar quem eu sou? Jamais. Uma vez o pastor chegou e falou, calma, mas você sabe como é que é? Quando os jovens eles chegam na universidade, na faculdade, é impossível, eles dão aquela desviada deles. Falei, cara, essa mentalidade nasceu no inferno, e tem pastor que acredita nisso. Eu olhei para ele e falei assim, se você pegar uma ovelha, e colocar essa ovelha no meio de um rebanho, ou melhor, se você pegar um lobo, e colocar esse lobo por 1 ano, no meio de um rebanho de ovelhas, em quantos meses esse lobo vira uma ovelha? Quantos? 3 meses? 6 meses? 8 meses? Talvez em 8 meses esse lobo vai estar fazendo mé, talvez em 8 meses esse lobo vai estar dormindo às 6 da tarde, talvez esse lobo vai estar fazendo cocô de bolinha também, mas a questão é, ele nunca vai ser uma ovelha. Na calada da noite, em algum dia, em algum momento, vai subir um instinto que está dentro dele, o instinto de lobo, e ele vai chegar na primeira ovelha que ele vê e come aquela ovelha. Não é isso, pastor? É isso, é verdade. Daí eu falei, então tá bom, se isso é assim, por que nós nos enganamos que se eu for uma ovelha, colocada no meio de um rebanho de lobos, em alguns dias eu me torno um lobo? Como que é para acreditar nisso, pastor? Uma ovelha que é ovelha, ela sempre será ovelha. Pode ter uma multidão de lobos, pode ser um lugar só de lobos. Os lobos podem se devorar, os lobos podem comer o que eles gostam, comem carniça, comem isso, comem aquilo. Mas em quanto tempo uma ovelha no meio de lobos vira lobo? Não vira lobo. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque ela é ovelha. A questão é, o que você é, determina aonde você pode estar. Você é ovelha. Eu prefiro acreditar nisso. A Bíblia diz que aqueles que confessam Jesus como Senhor, no seu coração, creem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eles são salvos e ponto final. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E por isso, eu quero te dizer nessa manhã que você é. Você é. Não é uma balada que vai mudar a sua natureza. Não é um teatro que vai mudar a sua natureza. Não é uma sauna que vai mudar a sua natureza. Não é um clube que vai mudar a sua natureza. Porque aquilo que Deus diz que você é, e ponto final. E não interessa se as pessoas olharem para você e falar assim, mas eu te vi lá. E daí, qual é o problema que você me viu lá? Eu estava lá. Provavelmente você não viu nada de mais do que eu não tenha visto. Porque eu sei o que eu fiz lá. Você sabe qual que é o maior título de Deus? Qual a maior definição de Deus? Alguém tem uma ideia? Se é que existe uma definição maior. Nós começamos esse culto hoje falando tudo que é sinônimo de Deus. O que Deus é, o que Deus é, o que Deus é. Mas aí eu me pergunto, mas então, resumindo, o que Deus é? Amor, Deus, o que mais? Deus é tudo, o que mais? Vida, o que mais? Infinito. Que mais? Salvação. Pai. Mas existe ainda um título que resume tudo isso. A Bíblia diz, eu sou o grande, eu sou. Tudo que você colocar depois do eu sou, é verdade. Mas o que é mais nobre de Deus, que Ele é. Ele é Pai, Ele é salvação, Ele é amor, Ele é... Por quê? Porque Ele é. Deus é. O grande eu sou, porque o grande eu sou, porque você é um eu sou. Você sabia que você pode dizer assim, eu sou. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou pureza, eu sou bondade, eu sou mansidão, eu sou. Porque a questão é, nós somos filhos do grande eu sou. Se o meu pai é o grande eu sou. Por isso quero te dizer,
que independente daquilo que a sociedade, independente do que a igreja tem tentado te estampar como um rótulo, independente do que eles falam, eu quero te dizer que, antes de mais nada, você é. Você é. Nós revolucionamos nós renovamos nosso ser todos os domingos de manhã, porque nós cremos que quando eu renovo o meu ser, eu revoluciono o meu fazer. É simples. Nós revolucionamos aquilo que nós fazemos. Eu creio numa geração que vai fazer muito mais com muito menos. Sabe por quê? Porque descobriu que é. Eu sou. Eu não vou mais procurar ficar me afirmando. Eu não vou mais procurar ficar me defendendo. Eu não vou mais ficar me justificando. Eu não vou mais ficar... Por quê? Porque eu sou. Se você tem um pai, e de repente você cresce, e com 12 anos você chega na escola, e alguém diz assim, ele não é teu pai. Sabe o que essa criança vai fazer? Ela vai bater, ela vai xingar. Não, ele é sim. Não, ele não é. Ele é. Não, ele não é. Ele é. E essa criança ela vai ficar perplexa, perturbada. Ela vai na professora, ela vai no diretor, ela vai chorar, porque alguém falou que aquele lá não é o pai dela. Mas quando você chega na universidade, e aí você chega e fala, eu sou filho do Friedrich Dietz. E alguém olha e fala, não, você não é filho do Friedrich Dietz. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou olhar e falar, é um trouxa mesmo. Você não me conhece, o que você está falando? Eu conheço meu pai. Você acha que a sua opinião vai mudar uma verdade absoluta da minha vida? E a questão é, o que você tem sentido quando as pessoas dizem que Deus não é seu pai? O que sobe no seu coração quando vem um presbítero que está enjaulado numa casta de incredulidade e diz assim, não, você vai para o inferno, porque se você se desviar, se você não voltar, Deus vai pesar a mão, Deus não sei o quê. Brother, eu não sei do que você está falando, desculpa. Eu conheço meu pai. Existem muitas pessoas aqui dentro que foram vítimas desse sistema religioso sinistro. Eu estou aqui para te dizer, você que sabe quem é seu pai, nunca mais alguém pode mexer nessa realidade na sua vida. Você não precisa mais espernear, você não precisa mais xingar, você não precisa mais... Não, porque eu vou ser punk agora, porque agora eu vou no Largo da Ordem, agora eu vou para o alargador, agora eu quero vestir de preto, andar que nem um morcego no Largo da Ordem, porque eu vou mostrar para eles que eles falaram que não era meu pai, e porque não é meu pai, então eu vou mostrar para eles. Não precisa. O que eles pensam é problema deles. A questão é o que você sabe a respeito de você mesmo. Eu quero ser parte de um exército que vai entrar nos becos e valados dessa cidade e vai mudar a realidade da cidade, independente do que os fariseus, escribas, os mestres da lei, os judaizantes, independente do que essa corja falar, não interessa o que eles estão falando, interessa o que meu pai disse a respeito de mim. Porque eu sei quem eu sou. E porque eu sou, eu posso estar. Porque você é, eu quero te dizer que você pode estar. Existem pessoas no nosso meio, em pleno século XXI, que estão ressuscitando um sonho de fazer faculdade. Sabe por quê? Porque na igreja que ele estava, algum ignorante falou que Jesus estava voltando e que não precisava mais fazer faculdade, porque era fim dos tempos. Aonde que a gente está com a cabeça? Aonde que a gente está? O que a gente está assistindo, lendo? Porque um cara desse você tem que olhar e falar, brother, para não ir para o inferno, volta para sua casa. O que você está falando, irmão? Você está louco? Você fumou? Você bebeu? Faltou pai na sua vida? Você não sabe quem você é? O que você está falando isso para mim? Mas não era sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Já passaram quase 15 minutos do meu tempo. Quantos estavam semana passada aqui? Lembra sobre o que nós falamos? Nós somos membros uns dos outros. E ali o que nós definimos como membros uns dos outros? Que igreja é alguém, eu, pessoas. Igreja nunca mais é um lugar. E a minha crítica foi a seguinte, que um dos grandes erros teológicos da nossa atualidade é escrever igreja batista, igreja quadrangular, igreja universal, igreja... Porque você denomina um nome a um prédio, a um pedaço de tijolo, a um imóvel que durante a semana está vazia e você chama aquilo de igreja. Igreja não é uma palavra para se jogar no lixo desse jeito.
Igreja não é uma coisa que a gente põe na placa lá fora e deixa tomar sol e chuva. Igreja é uma inteligência da graça, amém? Igreja, graça e comunhão nasceram no mesmo dia. Não há como eu fazer igreja com um regimento interno da lei. Não há como eu fazer uma igreja do cinema e começar a colocar regras e ordens do tabernáculo. Que não pode entrar, que o pessoal não pode chegar no altar, que o pessoal não pode tocar nos instrumentos dos levitas, que o cara daqui da frente é o levita, que o cara lá de trás é o sacerdote, porque o nosso pastor é o sumo sacerdote, porque não sei o quê. Alguém se identificou com alguma igreja aí? Onde estão os levitas aqui no nosso meio? Cara, enfiaram na gente um regimento interno de uma igreja que é templo, que é tabernáculo, mas nunca igreja. Igreja é uma palavra do Novo Testamento. Igreja veio depois de Cristo. Igreja veio depois da ressurreição de Cristo. Igreja fala da marca da comunhão dos santos. Igreja fala quando Deus deixou de habitar lugares e passou a habitar em pessoas. Igreja fala daquele santo do santo que não tem mais o véu, não há mais separação. É eu e Deus e acabou. E se eu estou dentro do hospital, Deus está ali. Se eu estou dentro de uma boca de fumo, Deus está ali. Se eu estou dentro de um hospício, dentro de um hospital psiquiátrico, Deus está ali. Se eu estou dentro de uma cela, Deus está ali. Se eu estou dentro da UDS, Deus está ali. Porque não há mais limitações para a presença de Deus, porque você é a presença de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é o quê? Ele está dentro de vós. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu quero ver o reino de Deus, de paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Eu quero ver esse reino dentro dos lugares mais inesperados dessa cidade. Eu quero ver vocês nos lugares mais impróprios que a cidade pode receber um crente. Porque eu sei que você é uma energia, você é uma luz que vai acabar com tudo quanto é sombra, quanto é festa do inferno na cidade. Você pode entrar dentro de um centro de terreiro, centro de macumba, centro do caramba, e entrar lá e meter a banca e falar, então, estou aqui, ora, chama aí o que você pode chamar. Coloca aqui sobre minha cabeça, aqui sua mão. Não, porque se você colocar a mão de alguém que não tem a sua autoridade da cobertura, porque você não conhece a pessoa, porque, cara, que Cristo é esse? Que Ele está em mim e de acordo com a pessoa que coloca a mão na minha cabeça, eu sou ou não amaldiçoado. Que Cristo é esse que habita em você? Não. Eu irradio, eu contamino. A lei diz, uma maçã boa numa caixa podre, ela apodrece. Conhece um pai, uma mãe assim? Talvez você tenha um em casa. Filho, não vai lá porque, é caixa de maçã podre. Teus amigos são tudo podre, eles vão te apodrecer. Mas o reino de Deus, ele crê que uma maçã boa é suficiente para desapodrecer uma caixa inteira. E é isso que Jesus fez comigo e com você. É isso que Jesus fez quando Ele veio ao mundo em carne, para destruir toda obra maligna. Ele era uma maçã boa, Ele era uma maçã perfeita, Ele era intocável, Ele era santo, Ele era divino, Ele era completo, mas Ele era homem como você e como eu. Esse Jesus que nós servimos. Aleluia. Esse é o Jesus. Eu não estou me referindo ao Cristo. Certo momento, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, quem eu sou? E sabe o que Pedro, ele olha e sonda e fala assim, tu és Jesus, o Cristo. Você nem sabe o que significa isso. Porque você pensa que, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Não. Jesus, tu és Jesus, o Cristo. E aí Jesus, ele chama os discípulos e fala assim, não falem isso para ninguém. Em outra circunstância, alguém endemoniado, cai um endemoniado e chama Jesus de Cristo. Ei, você é o Cristo! Você é o Cristo! E aí Jesus fala, não fala. Porque até aquele momento, ele era apenas Jesus. Jesus é a parte homem. Cristo é o Messias, Cristo é o ungido, Cristo é aquele que é a rosa de Saron, o lírio dos vales, esse é o Cristo. Mas até 30 anos, ele era Jesus. Quando ele se crucifica, quando ele está sendo crucificado, a Bíblia diz, Pai, perdoa os pecados. Por que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes?
perdoa os pecados. Sendo que até então, Jesus, ele diz, eu te perdoo, os teus pecados estão perdoados. Por que naquele momento de morte de cruz, Jesus ele não falou, eu perdoo os pecados da humanidade? Por quê? Porque ele não podia perdoar pecados da humanidade. Porque quem estava sendo crucificado ali era Jesus, e não o Cristo. Esse Jesus, ele tinha as mesmas condições que eu e você, e nesse momento de angústia, de dor, de amargura, de tristeza, esse momento onde o pai vira o rosto para ele, e a Bíblia diz, pai, por que você me desamparou? Pai, cadê você? Era Jesus, homem como eu e você, sofrendo uma morte de cruz. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si toda a culpa, ele levou toda a condenação, ele levou de você todo o seu bullying, ele levou de você todo o preconceito, ele levou de você toda a depressão, ele levou de você todo o câncer, ele arrancou de você todo o pecado, toda a condenação, toda palavra de morte contra você, ele tomou para si. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Alguém aqui já suou gotas de sangue? A gente nem sabe como que acontece isso. Mas naquele momento era o Jesus. E nessa manhã, eu quero dizer que esse corpo quebrado, a Bíblia chama esse de igreja. Por isso nós ceamos. A ceia não é um rito, a ceia não é um enfeite, mas a ceia é um momento onde nós lembramos que o corpo dele foi quebrado, para que eu e você tenhamos acesso a esse corpo de Cristo. Voltando a falar de igreja, igreja são pessoas. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre a manifestação, a expressão desse corpo, dessa igreja. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Isso significa que como membros uns dos outros, a Bíblia diz que Deus reconciliou consigo nele o mundo. Você era um órgão, você era um membro do corpo, você era um dedo que estava fora do corpo, você era um dedo morto, necrosado, você era um dedo que não tinha vida, não tinha sangue, e de repente você foi enxertado num corpo. Você era um coração que estava frio, que era de pedra, não sentia nada, era insensível, não percebia nada. Deus ele te colocou, reconciliou consigo mesmo, ele enfiou você como um coração dentro desse corpo de Cristo. Você era um rim, você era talvez perna, você era joelho, você era pé, você é um membro. E como membros uns dos outros, como membro, nós somos um organismo. E nós temos entendido que uma igreja sem organismo, ela é uma organização e ela nunca vai crescer. Uma igreja sem organismo, toda organização, deixa eu voltar, presta bem atenção. Todo organismo tem uma organização. O coração, cardiorrespiratório, sistema renal, sistema sanguíneo, todos funcionam numa organização. Só que, além da organização, eles são um organismo, eles constituem um organismo. Toda igreja que não tem a graça sobre ela é uma organização sem organismo. Ela não vai crescer, porque a única coisa que cresce é um organismo, e todo organismo vivo cresce. Partindo desse princípio, igreja como organismo, de onde surgiu essa história da igreja como organismo? Partindo desse princípio, o livro de Romanos é uma carta que Paulo escreveu para a igreja romana, explicando a obra completa de Jesus, a obra redentora completa. Quando você encontra alguém no Barigui, na rua, no shopping, sabe o que você deveria recomendar para ele ler? Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, porque os 4 evangelhos, eles precisam conhecer sobre Jesus, tal. Amém. Mas eles já vão saber aquilo que eles já sabem. Quem nos nossos dias não sabe quem é Jesus? Raramente. Talvez nos países lá perseguidos, na China, na Coreia do Norte, talvez na Arábia. Mas estamos falando de um Brasil que é um país judaico-cristão. Por que eu vou falar de Jesus, sendo que eles já sabem de Jesus? Então, a partir de hoje, eu quero que você recomende a leitura de Romanos. Chega para eles e fala, cara, você conhece uma carta que um cara estava preso lá em Roma. E dentro dessa prisão ele escreveu essa carta. A carta é uma celebração de como Deus, através da obra de Jesus, resgatou, justificou e reconciliou consigo mesmo toda a humanidade. É nisso que a Igreja no Cinema crê, porque a Bíblia diz que todos foram justificados.
7 bilhões de pessoas existentes hoje na Terra já foram justificados. Eles já estão justificados. Uma explanação minuciosa de como Deus consertou a criação, como cada ser humano pode ter a oportunidade de fazer parte do plano eterno de Deus para a humanidade. Você não existe por acaso. Você não é mais um. Você é um membro. Eu preciso de você no meu corpo. Como igreja, como corpo vivo de Cristo, como um corpo de Deus em Cristo, nós precisamos de você. Eu não posso ter 10 dedões no meu corpo, se me falta rim, se me falta todo o resto. De nada adianta eu ter 10 membros da mesma coisa. E eu quero te dizer que no corpo celeste de Deus não existe membros repetidos. Você não é um membro repetido, que tem 1 bilhão, deve ter 1 bilhão de coração, 2 milhões de dedos, 3 milhões de pele. Não. Nesse organismo vivo, você é um. Não existe uma segunda pessoa igual você sabia disso? Se estima-se que 60 bilhões de pessoas já permearam a Terra. 60 bilhões. Não existe alguém repetido. Como que alguém faz 60 bilhões de vezes a mesma coisa diferente? Me explica. Quem está por trás dessa natureza? Por que nós continuamos duvidando que eu sou mais um no meio de um mundo que é um monte de gente dentro de um saco? Você é único. Que Deus te criou com uma identidade, uma digital só. Não existe uma segunda igual à sua. Creia nisso. E a partir disso, procure nesse Criador conhecer qual é o propósito para a sua vida. Os primeiros 11 capítulos de Romanos provam o quanto ninguém será justificado por Deus mediante a obra. Você sabia disso? Ei, ninguém vai ser justificado por um pingo de coisa boa que tenha feito. Porque se eu disser que alguém vai ser justificado pela obra, eu estou dizendo que alguém não foi justificado. Não, mas pastor, tudo que eu fiz, olha só, eu casei virgem, eu casei com uma mulher só, eu servi 20 anos na igreja, olha tudo que eu fiz. Você não é justificado fazendo isso, porque você já foi antes de fazer isso. Você não é justificado mediante as obras. As obras do diabo a Bíblia chama de pecado, assim como as obras do Espírito, santificação. Toda pessoa é justificada mediante a fé redentora na obra de Jesus Cristo. Por isso comece a crer um pouco mais quando as pessoas estão confessando a Jesus como Senhor. Comece a crer um pouquinho mais quando você encontrar alguém no shopping e falar assim: você sabia que Deus está vivo? Você sabia que Deus está aqui? E você sabia que Deus gostaria de entrar no seu coração? Creia um pouco mais nisso que você está falando. Porque a partir daquele dia, a igreja ganhou de volta o poder para fazer igreja fora da igreja. Aqui não é um lugar para as pessoas virem encontrar Jesus. Aqui é um lugar onde nós nos encontramos celebrando aqueles que nós já trouxemos para Jesus durante a semana toda. Existem muitas pessoas que vêm na igreja de cinema porque elas se converteram numa sala de aula. Elas confessaram esse Jesus no parque. E sabe o que é a primeira coisa que elas falam? Eu preciso da comunhão, eu preciso da igreja, porque eles voltaram a ser um membro e esse membro não consegue ficar fora do corpo. Por isso que nós viemos aqui nessa manhã e nós adoramos a Deus como um só corpo. Mas quando eu trago alguém que não tem esse espírito, que não foi reconciliado ainda com Deus, essa pessoa ela olha e fala assim: nossa, olha o jeito que aquele cara canta, olha o jeito que a Carol fica de olho aberto, olha o jeito que eles ficam fazendo assim, ó. Por quê? Porque está na alma. Não tem uma vida de Deus nela. Ela não sabe ainda que a gente faz em espírito tudo isso. Na carta de Paulo, Paulo dá uma aula aos expertos da lei mosaica, provando que a justificação é um dom, é um presente de Deus e não uma conquista ou troféu. A justiça, a justificação não é uma conquista que você pode ter. A salvação não é uma conquista que você pode ter, porque se eu falasse que é uma conquista, eu estaria negando que você já foi salvo, que você já foi justificado. Romanos nos traz a certeza de que Deus deu a vida, e que nós podemos fazer, através dessa vida,
Podemos viver abundantemente através do que Ele fez por nós. O restante do livro de Romanos, os últimos 5 capítulos, Paulo revela sobre como fomos novamente fundidos, como nós fomos batizados, como nós fomos imersos nessa vida de Deus. Como corpo de Cristo, membros uns dos outros, somos chamados a viver harmoniosamente juntos, sendo um, representando o amor de Deus para o mundo em que vivemos. Carregamos a missão urgente de manifestar ao mundo essa realidade. Se existe uma boa nova na sua vida, é isso. Fale isso para as pessoas, que elas já estão justificadas. Romanos é a celebração de como Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz, resgatou a humanidade. Ele não apenas deu uma segunda chance para as pessoas, mas Ele resgatou essa pessoa. Ele trouxe para si mesmo, Ele reconciliou. E como membros uns dos outros, número 1, nós temos uma interdependência. Entenda que você não existe mais para você mesmo. Quando eu sou membro uns dos outros, eu existo para alguém. Eu não existo mais para mim. Eu não me mando mais. Eu não faço mais o que eu gosto. Já pensou se o teu coração ele fizesse só o que ele gostasse? Não, eu gosto só de bater no sábado. De segunda a sexta eu gosto de ficar tranquilo lá na minha casa. O corpo inteiro padece. O seu organismo existe para alguém. E é por isso que a Bíblia diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. A essência do Evangelho se resume a entender que eu existo para os outros. E Filipenses diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Nós temos o mesmo sobrenome. Temos que viver coerentemente como esse sobrenome. Somos irmãos. Mateus diz, e alguém lhe disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? E estendendo a mão para os discípulos diz, eis a minha mãe, eis os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós temos aqui na igreja, no cinema, o Hub. Quantos participam de um Hub aqui? Uau, muito bom. Uma grande parcela de pessoas. O Hub existe para você entender que todo aquele que faz a vontade do meu Pai, do seu Pai, esse é seu irmão, esse é sua irmã. Nós não chamamos as pessoas de irmão na igreja porque nós somos crentes. Nós chamamos porque nós somos de Cristo, nós somos os ungidos. Você é o Rafael de Cristo, você é o Carlos de Cristo, você é a Carol de Cristo, você é a Mariana de Cristo, porque Cristo significa ungido. E uma vez que eu e você nós fomos colocados nesse corpo, nós fomos ungidos juntamente com Cristo. E nós congregamos durante a semana. O Hub não é uma ferramenta da Igreja do Cinema, o Hub é um resultado. Nós queremos que quando essa palavra entra no seu coração, ela vai mudando o seu ser. Você não consegue mais viver uma vida medíocre para si mesmo, mas você começa a viver para outras pessoas. Você começa a congregar pessoas na sua casa. Você começa a abençoar outras pessoas que não fazem parte do seu sangue, do seu sobrenome, mas eles são no reino celestial ainda mais do que irmãos. Você vai saber um pouco mais sobre Hub mais para frente. Mas o Hub não é uma célula, não é grupo familiar, não é conexão de grupo, não é pequeno grupo, não é uma estratégia, não é uma ferramenta. O Hub é uma natureza. Nós queremos que as pessoas, mesmo saindo da Igreja do Cinema, não voltando mais para a Igreja do Cinema, elas tenham um Hub dentro da casa delas. Nós não somos ligados no Hub por causa da Igreja do Cinema. Nós somos ligados no Hub porque nós conhecemos o mesmo Pai. Somos irmãos de uma mesma casa. A Igreja do Cinema existe para salvar vidas, formar líderes. É isso que nós cremos. Salvar vidas, você salva na sua natureza, quando você reconcilia alguém nesse corpo que é você. E formar líderes, nós formamos líderes não para a Igreja do Cinema, nós não formamos líderes para a igreja, mas nós formamos líderes para a sociedade. Nós cremos que vamos levantar um exército que vai comandar essa cidade. Que vão entrar dentro da política, que vão entrar dentro da comunicação, dentro da educação, dentro das famílias, pessoas que vão ser cidadão, vão ser crente, vão ser rei, vão ser sacerdote, tudo num ser só, o ser integral. Vamos nos colocar de pé.